É, a gente usar luz natural. Luz natural. Então, rapaziada, com isso daqui, esse cara aqui pode dizer que se tornou um autor de uma obra de fantasia que a ideia é colocar você dentro dela. Fala galera, Zigfield Autor na área com o primeiro vídeo desse canal 2 aqui, depois de um mês que o ano começou. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal Zig TV, que eu sei, eu tô mega atrasado, mas vamos correr com tudo isso galera, porque eu tenho muita coisa para falar, muitos vídeos para soltar e esse é só o primeiro, que é para falar sobre a minha obra, né, um livro que eu escrevi. Então realmente eu me tornei um autor e tem um vídeo lá no canal principal, o Megaplay, se você não viu vai lá ver, falando sobre o que foi me tornar um autor, como minha vida tá mudando, entre coisas do tipo, mas esse vídeo aqui é para falar sobre a obra em si, o que é esse livro que eu criei, que no caso é chamado de Hell. E ele é Hell, galera, não Hell de inferno, é R-E-U, né, com acento, porque é Hell de júri. Existe todo um porquê disso que eu talvez não vá explicar agora, eu não vou explicar, mas tem uma brincadeira, pelo menos que vocês podem entender, que o Hell, quando a gente fala Hell, ele soa como Hell do inglês, que é inferno, e isso é quase um spoiler de todo o meu livro, que eu vou tentar não dar tantos spoilers para vocês do que vai acontecer, mas eu vou ambientar vocês aqui e também dizer como foi criar realmente um livro, escrever, o que eu usei e assim vai, né? Mas começando dizendo o que é esse livro, tá? Esse livro, galera, ele até chama Hell, Além dos Portões, que é a primeira parte de 3, tá? Eu criei um livro só, que tinha umas 600, 700 páginas ali, que foi fragmentado em 3 partes, que é esse primeiro lançamento que eu pretendo fazer, mas para vocês terem noção, ele já está tão ambientado e fundamentado que pode ser 3 livros no total, 3 com cada um 3 partes, então seria 9 partes de livro aí pra galera ler, né? Mas a ideia principal foi, né, como eu disse até no meu outro vídeo, criar uma história, né, de fantasia, no caso uma dark fantasy, né, a fantasia mais obscura, usando o nosso universo como referência e principalmente o brasileiro, né, galera? Porque todas as outras obras, ou a grande maioria delas, as famosas, né, do detalhe, elas vêm de fora e são referência tanto da cultura, quanto do cotidiano, quanto do que for dessa galera de fora. Que foda essa galera de fora. Mas existem sim milhares de obras no Brasil, mas o problema é o acesso. Existe muita coisa aqui no Brasil que eu gosto tanto que me inspirou a estar criando isso daqui. O que me inspirou a ser escritor, ser um autor hoje, não foi as obras de japoneses ou de americanos, e sim obras nacionais. E isso, galera, é exatamente o que eu coloco aqui. Nós vamos entrar dentro de uma fantasia cotidiana, ou seja, vai se passar no nosso cotidiano, mas que é também uma crítica social, que está ali, né, de uma forma que pode ser que você veja ou não, porque também isso não é o foco. O foco de toda a obra é fazer as pessoas se sentirem parte dela, como eu me sinto parte dela, como eu sou, né? Eu até, detalhe, um pequeno spoiler, tem eu, Zig, dentro desse livro. Vocês têm noção, tem eu, Zig, tem outras pessoas que quem acompanha o meu canal vai saber também quem é, né? Então, por exemplo, vou dar um spoilerzinho também, né? O Luan Gameplay, por exemplo, é mencionado aqui no livro, mas de um jeito diferente, tá? Então, ele é o nosso universo, é quase um universo paralelo, outro universo nosso. Sendo assim, a gente vai ter tudo que tem aqui, ter tudo que tem aqui, mas tendo a fantasia ao mesmo tempo. Ou será que já tem a fantasia também no cinema? Mas enfim, ou seja, Hell, Além dos Portões, que é a primeira parte de toda uma trama que eu criei com começo, meio e fim. Essa trama teria final lá no 3º livro, né, com o parecer final dos protagonistas iniciais. Giz, Julian, Pedro, Alex e, é claro, a maravilhosa Verônica. Esses 5 protagonistas levam toda essa história do começo, meio e fim, sendo jovens, igual a maioria de vocês, com seus 20 e poucos anos, no meio de vários conflitos entre eles mesmos, né, o conflito da própria pessoa, com o conflito com a sociedade, com o conflito
com esse mundo fantasioso que bate na cara deles, que isso, que porrada, de um jeito que eles não esperavam. Para não dar muito spoiler, a única coisa que eu posso dizer é que esses jovens, eles, além de enfrentar o mal que espreita em qualquer esquina, e eu não tô falando de bandidos porque também isso acontece aqui nesse livro, né, galera? A galera te rouba em qualquer esquina, mas existe um mal que acompanha a humanidade desde quando ela nasceu e vai estar com ela enquanto ela existir. E todo esse mal, mesmo não tendo final, ele precisa ser combatido. Ou seja, isso acontece já há muito tempo. Porém, a balança que mantém o mal e a humanidade acontecendo ainda mutuamente, ela está sendo abalada nesse exato momento em que os personagens entram na história. Como já aconteceu dezenas de milhares de vezes, né? Então, eu até brinco que os protagonistas, eles não são exatamente especiais, ou eles têm algo além, né, para resolver esse problema. Esse problema, ele precisa ser resolvido e alguém tem que resolver. Então, é meio que aquele lance de, ó, se ninguém fizer nada, vai dar merda. E alguém escolhe resolver, e quem, digamos que escolhe resolver, são esses protagonistas aqui. Ou seja, esse universo que eu criei, galera, ele é exatamente referência a tudo que a gente é como brasileiro. Então, eu não digo nem o nosso folclore. Folclore tá aqui também, mas ele nem é tão aparente assim. É a cultura mesmo, porque para eu criar minha história, que começou há 20 anos atrás, eu comecei com o meu RPG, onde os meus amigos tinham que usar o que eles eram para poder resolver todo o problema ali da parada, né? Mas eu queria que eles se sentissem realmente envolvidos por aquilo. E esse envolvimento, galera, ele se dá, como eu disse até no outro vídeo, porque eu, Zig, cresci lendo e assistindo e blá 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 com obras de gringos, né, a galera lá de fora, e via os gringos se sentindo parte daquilo. Eu pensava, pô, só existe histórias boas lá da galera de fora, não teria nada que seria legal do brasileiro? E já tem, né? Eu não tô aqui criando uma história desse tipo, o cara tá vindo criar um... Não, eu criei a minha própria história porque eu vi histórias nacionais me mudarem ou até me cativarem a ponto de me influenciarem a eu estar criando o meu próprio livro. Ou seja, existe muita coisa nacionalmente falando, a galera só não conhece. E conhecer não foi só me apaixonar pela obra, foi vivenciar ela, foi sentir ela na pele de uma forma que eu nunca tinha experimentado. O que eu estou fazendo aqui é criando uma história, né, um drama que envolve todas as coisas que eu gosto, né? Então, o estilo de coisa que eu gosto, a forma com que a magia acontece é o que eu gosto, os inimigos que são enfrentados é do jeito que eu quero ver, porém, tudo isso é ambientado sobre nós. Então é isso, galera. Basicamente, eu não tô, digamos que, me colocando como um autor que vai inovar, não. Já existem vários autores que fizeram isso no Brasil, a galera só não conhece. Eu quero ser mais um no meio deles, não tô nem dizendo que eu vou ser tão grandioso quanto eles, mas eu quero fazer parte de tudo isso e fazer com que talvez essa obra sirva de inspiração para outras pessoas também. Porque obras de fantasia, como eu disse, elas são inspiradas pela realidade e elas ajudam a realidade a ser outra também. Ou seja, a minha obra ela é uma crítica social além de tudo, porque ela se passa no nosso meio, ela usa o nosso meio, os nossos problemas do cotidiano para criar o problema do livro, para criar os monstros e assim vai. E a resolução disso, a luta contra esses monstros, ela brinca, não diretamente, porque se você ler o livro, ele é um livro de fantasia, com um monte de porrada, luta e personagens, monstros e tudo mais, mas dependendo de como você olhar, você vai entender que, não, peraí, isso daqui é por causa de outra coisa lá. É uma obra que pode entregar muita coisa para todo tipo de pessoa. E basicamente vocês vão estar se sentindo parte delas, porque no fim, galera, nós brasileiros, quando a gente olha para o escuro, a gente tem uma imaginação, ou a gente vê um monstro no escuro,
baseado na nossa cultura, no nosso cotidiano, e assim vai. A mesma coisa acontece com os gringos. E é isso que eu quero que vocês façam, que você, quando lê a minha obra, se sinta parte dela. Não só também nos acontecimentos e nos monstros, nos dizeres, mas também o lance de pensar o que você faria no lugar daquele protagonista. Porque realmente a obra é para isso, é para dizer que poderia ser você ou talvez até foi você. Eu brinco com a ideia de que todas as pessoas têm uma importância nesse livro. E elas estão aqui dentro. Você, como eu, estamos aqui dentro. Quando vocês lerem, outro spoiler, né? Tem eu aqui. Tem eu, exatamente, o Zig. Ele aparece no meio da situação com os personagens principais, como até as pessoas que estão em volta do Zig e muitos de vocês. Muitos da galera que conversava comigo em live, que jogou comigo, pessoas que eu conheço por aí, são referências aqui. O nome, o lugar onde ela mora, alguma história que ela me contou, tudo isso, galera, tá dentro desse livro para criar mais e mais essa ligação do eu com a obra, tá ligado? Então esse é o intuito principal. Mas, como eu já falei demais, eu vou só passar assim pelo lance de como foi criar tudo isso, né? Então, como eu já até disse lá no outro vídeo, eu nunca fui um cara que escrevia muito bem, mas a minha imaginação, eu acho ela muito fértil. Usando de todas essas coisas que eu já assistia, via, lia, eu joguei meu RPG lá com esses meus amigos, e de lá pra cá, os meus amigos dizendo, mano, faz mais, melhora, não sei o que, eu comecei a estudar, né? E realmente eu estudei, galera. A base principal para criar a minha obra, antes de chegar aqui nesses protagonistas e sair andando, que até foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei os protagonistas que são base dos jogadores lá do primeiro RPG que eu fiz, quando eu comecei a fazer eles se movimentarem na história, eu percebi que, opa, peraí, mas por que eles estão lutando? Quem eles estão enfrentando? O que eles estão enfrentando? Por que essas criaturas estão aqui? Eu tive que criar uma mitologia sobre todo o meu universo. E aí que realmente o universo nasceu. Eu tive que voltar, eu tive que parar a história principal e falar assim, não, pera, mas o que é esse universo? E aí eu fui estudar tantas religiões como um todo, porque o Brasil, além de tudo, é um dos países que foi mais influenciado por dezenas de culturas. A gente tem a nossa religião mora aí, que digamos é o cristianismo, mas com muito pé em religiões africanas, por exemplo. Tem muita gente que é católico, evangélico e às vezes vai pular umas ondinhas no mar, tá ligado? Se veste de branco, não sei o que, tem um monte de coisa, né? Vermelho da paixão, amarelo do dinheiro, que a galera faz, que é, sabe, essa mescla de várias religiões. E essa cultura geral foi o que fez eu começar a estudar cristianismo, religiões de matriz africana, né? Egípcia, por exemplo, religiões orientais, como o shintoísmo, não só budismo, né? Shinto, entre outras. O hindu, que, cara, tem muita coisa legal do hindu, entre várias outras, galera, muita coisa, até religiões mais tribais e tal, me deram muitas ideias para misturar tudo isso com o que eu gosto de misturar, que é a física, e fazer um universo, como é referência ao nosso, tem um pouquinho mais de base. Não estou dizendo que o que eu estou falando aqui é física empregada real. Eu fiz algumas coisas, mas eu não sou físico e, no fim, tudo é a minha magia, o meu poder acontecendo aqui. Então, é só uma referência. Não vem me julgar depois e falar, isso aí não existe. É lógico, não existe, é fantasia. Isso que foi legal, criar a mitologia do meu universo. O Criador, por que o Criador criou o universo, depois criou outras criaturas que são hoje chamadas de deuses, a batalha entre todos eles que culminou em poderes, a forma com que tudo isso rodou e acabou criando um certo inimigo, e depois, para resolver certas situações, vieram outros seres que no fim chegou nos humanos, e os humanos que estão aí com problema, quem é esse problema? Por que os humanos têm problema? Por que o universo está de um jeito e os humanos estão de outro, talvez? Não sei, né? Não vou dar spoiler pra ele. Mas no fim, depois de criar dezenas de outros personagens que deram o entendimento para como o meu universo funciona, como os poderes vão acontecer, eu voltei para minha história principal e aí continuei escrevendo ela, falando que esses personagens de hoje só estão resolvendo um problema de agora, porque teve vários outros problemas que já foram resolvidos ou que culminaram em algo para hoje. E aí eu amarrei toda a minha história, todo o meu universo, toda a minha trama, e esses personagens atuais só são parte de um todo.
E isso, galera, sério, foi incrível. É incrível criar esse tipo de coisa. E assim, essa minha obra, ela tem aí o seu começo, meio e fim da trama que esses personagens vão viver, né? Então, muita coisa do passado não vai ser contado aqui, muita coisa do futuro não vai ser contado no Hell Além dos Portões, né? Que é o primeiro livro. Depois a gente tem o segundo livro, que é Hell, alguma coisa com Apocalipse, que eu não defini ainda. E o terceiro livro, cada um vai contar coisas dentro da mesma trama, que é, digamos, essa trilogia que eu montei com começo, meio e fim. Existem histórias que vão além dessa, como histórias que vêm antes, e histórias paralelas, que elas podem ser contadas em contos por aí, em outros livros, em um monte de outras coisas, que eu nem sei se realmente vai acontecer, porque o primeiro livro depende de vocês, galera. E o financiamento coletivo que eu vou criar para estar lançando ele. Que antes de falar disso, eu digo, para eu me tornar realmente um autor, eu precisei da ajuda de muitas pessoas, de todos esses meus amigos, de vocês participando comigo em um monte de coisa, de todo esse estudo que eu fiz. E conforme eu fui fazendo tudo isso, eu fui melhorando, né? Até minha escrita. Eu nunca fui um cara bom, né, em escrevendo, mas hoje eu sou um autor, mesmo sendo um cara que cresceu na quebrada, que nunca foi alguém rico, né? Nem você. Mas conseguiu, com um jeitinho aqui e ali, escrever seu próprio livro. Pode não ser o melhor livro do mundo. Esse daqui, galera, pode até não ser a minha melhor obra, digamos assim, mas ela é a que eu estou depositando tudo que eu realmente quero, né? Todo o meu coração está aqui. Por isso que essa primeira obra, eu já escrevi outras coisas e nunca publiquei nada, porque eu queria que essa fosse a primeira, que é a minha dedicação de coração a vocês. E, como eu digo, né, para ser autor, você precisa realmente, galera, de força de vontade. É muito difícil escrever. Às vezes você tem uns brancos, você olha para sua história, como, aconteceu comigo, de eu estar ali me envolvido na trama e do nada o personagem faz uma coisa que eu falei, opa, peraí, não tem como ele fazer isso. Eu tive que voltar lá no meu Gênesis, mudar todo o esquema que eu criei inicialmente, porque eu queria usar um negócio aqui agora. Eu mesmo coloquei uma delimitação para mim que se eu não seguir a risca, eu vou estar quebrando meu próprio roteiro. Então, existem muitas coisas para fazer e foram, querendo ou não, 20 anos brincando de tudo isso e só uns 8 anos realmente escrevendo diretamente. Foi muito difícil mesmo colocar as palavras do jeito que eu realmente queria, porque tudo estava na minha mente e eu tinha que trazer para cá. Para vocês terem noção, eu consigo imaginar a luta dos personagens acontecendo, mas colocar ela no papel era difícil. Coisa que me ajudou muito foi, por exemplo, música. Eu escuto músicas, eu lembro exatamente da cena, eu lembro da sensação que os personagens vão ter. E essa é uma das coisas que eu aprendi como técnica, né, galera? Porque cada escritor tem um jeito, cada autor faz uma parada, mas eu sou o tipo de pessoa que tem uma imaginação tão forte, mas tão forte e fértil, que eu consigo imaginar as coisas que faz até eu sentir na pele a parada. Quando eu escrevo um parágrafo ou leio, né, algo que passa uma agonia, ou uma dor, ou uma sensação, raiva, o que for, eu consigo sentir isso a ponto do meu próprio livro, eu escrever ele em dezenas de momentos, eu acabar me vendo chorando, emocionado por estar com raiva, por estar alegre, todas essas coisas eu consigo realmente sentir e é isso que eu uso para escrever. Como eu uso uma música para ver a cena de batalha, sabe? Aqueles AMV que tem no YouTube do Rock Lee versus Gaara, é tipo aquilo, tá ligado? Então cada pessoa vai ter a sua forma de escrever, mas realmente você tem que colocar isso como um sonho para você, como um objetivo grande, porque é difícil lutar contra os brancos, os furos de roteiro, a sua imaginação que às vezes falha, entre várias outras coisas. Mas superando tudo isso, eu consegui chegar aqui e eu estou muito feliz com o que eu consegui fazer. Então, Hell Além dos Portões vai contar uma história, galera, que eu, pelo menos, quando li, né, quando eu escrevi, me vi aqui dentro completamente. Não só porque eu sou referência ali, mas eu me vi. E eu espero que vocês se vejam. Muitos de vocês
vão poder ver as referências que eu coloquei aqui, de vocês, do que vocês me contaram. Então, galera, é feito para vocês. E aí, para finalizar o vídeo, eu digo que para isso aqui realmente acontecer, entra completamente vocês nessa obra. Porque eu até recebi ofertas, né, de algumas editoras para lançar, digamos, essa minha história, para fazer meu RPG e assim vai. Mas como eu fiz tudo isso sozinho e quem me ajudou foram vocês, eu quero que vocês façam esse livro sair também. Por isso, eu vou estar criando ainda o projeto de financiamento coletivo, que é, na ideia, vocês compram o livro antes do livro estar pronto. Se a gente chegar no valor, o livro vai ser impresso. Se não chegar no valor, o dinheiro volta e aí está tudo certo. Mas, de qualquer forma, a ideia é que vocês vão financiar o livro. Não precisa de tantas e tantas pessoas, os números vão ser bem tranquilos, tá? Eu pretendo fazer até o valor ser o mais barato possível também, porque eu quero que isso chegue em todo mundo. Mas, por enquanto, eu criei dentro do meu site omegaplay.net um local especial para o Hell, tá? Que lá, galera, vai ter algumas imagens, vai ter algumas coisinhas que eu fiz ali e tal. Tem muita coisa que ainda vai mudar tudo. A própria capa do livro, ela foi feita hoje uma mistura, né? Eu usei IA como referência, depois eu mesmo fui desenhando em cima. Essas imagens que vocês veem por aí é a mesma coisa. Eu peguei coisas da internet, não sei o que, copiei, colei. Eu não desenho, mas eu consigo manipular imagens, né? Então é de minha autoria, mas eu ainda quero que artistas trabalhem nas artes de verdade de tudo isso. Então ainda vai ter artistas que vão participar, revisões para se fazer, tá rolando um grupo de leitores beta, tá? Pessoas que vão poder ler a obra, avaliar, ver como ela é de verdade, que pode ser que muita coisa mude, que vocês, inclusive, se quiser, pode participar, é só me chamar lá no Instagram. No Instagram é @zigfield aí, vocês entram lá, me chama, ô Zig, eu quero participar do Leitores Beta. Eu vou ver se você vai poder entrar ou não, porque é um negócio VIP. Mas, para todo mundo, mesmo antes do livro ser lançado, eu vou deixar o prólogo, que é uma história separada, que ela até entra no livro, talvez entre, talvez não, mas ela é parte de toda essa história. Ela vai estar disponível de graça para todo mundo ler a partir deste vídeo aqui lá no site, que o link vai estar aí na descrição, tá? Para vocês poderem já dar essa conferida. É uma leitura bem rápida, 20 minutinhos, nem isso. Você já lê todo esse prólogo para vocês terem um gostinho do fim. É um gostinho de Hell Além dos Portões, que já abriu os portões aí para vocês entrarem e fazer parte de tudo isso, tá? Eu já quero agradecer a todo mundo aí por estar me ajudando, mesmo que ainda o negócio não está disponível para você comprar, eu quero que você fique preparado, porque eu, galera, estou completamente empolgado e de cabeça nisso, porque aonde eu quero que isso chegue é na sua mão, indiferente se ele vai ser sucesso ou não. A única coisa que eu quero de verdade da minha obra é que ela chegue na mão de quem me apoiou há tanto tempo e fez tudo isso acontecer, certo? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece o like. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários o que mais vocês querem ver em vídeos para eu falar aqui com vocês, mas eu já deixo de antemão que vai rolar muita coisa sobre Hell Além dos Portões. Eu falei então, eu ia falar portão, mas é isso. Tamo junto, cê é louco, galera. Ai! Hell.